nós podemos fazer para glorificar esse Deus, nós vamos fazer. Não importa a sua idade, não importa nada. O importante é você glorificar o nome desse Deus que é santo e poderoso. Amém? Amém. Vamos lá para Malaquias capítulo 4. Vamos lá para Malaquias capítulo 4. O Luiz, na realidade, Deus usou ele para falar um pouco que eu ia falar, tá? Então já está mais do que a metade da palavra pregada já. Então nós vamos ver aquilo que o Senhor quer para a gente nessa noite. Malaquias, para quem não sabe, Malaquias está entre Apocalipse e Gênesis, tá? Capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 é o último livro do Velho Testamento. Antes de Mateus. É que eu estou complicando, sabe? Malaquias capítulo 4. Sábado tem ser jovem, amém? Sábado tem ser jovem, amém? Estão todos convidados, amém? Ah, é? Quero convidar o nosso DJ, que eu tô sabendo que você é DJ, cara. Aí, ó Deus fazendo a obra. Você tá mais do que... Qual é o teu nome? Eu ia chamar ele de Seu Maurício. Irmão Maurício, você está mais do que convidado, amém? Você é presença ilustre. Não é maior que nosso Senhor Jesus Cristo, mas é uma honra para nós. Amém? Malaquias capítulo... Internet, fala pra internet. Ah, é, vocês que estão aí no Face, na internet, no YouTube, quero dizer algo para vocês. Se vocês vierem no Ser Jovem, vocês vão adorar, vocês vão querer conhecer mais os nossos jovens, vão querer saber mais da Igreja Pedra Angular e vão glorificar o Senhor aqui conosco, amém? Você está mais do que convidado, aliás, o seu convite já está feito, amém? Então Malaquias capítulo 4 vai dizer o seguinte, vamos ler o 4 inteiro, tá? Vamos fazer o mesmo esquema. Eu leio o ímpar, vocês leem os pares, perdão. Quando chegar no último versículo, que é o versículo 6, vamos ler todos nós, ok? Vamos lá. Eu vou começar. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não lhe deixará nem raiz e nem ramo. O 2. Continuação de Joel. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, agora todos nós, amém? E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha erguer a terra com maldição. Senhor Deus e Pai, a sua palavra nunca erra. Ela é a coisa mais perfeita que o Senhor deixou aqui na face da terra para nós. Em nome de Jesus, toma condição da tua palavra, Pai. Eu quero desde já declarar, se alguém entrou aqui com alguma enfermidade, alguma dor, seja onde for, eu repreendo e anulo essa dor em nome de Jesus. Receba a cura aí no seu lugar, para a glória do nome de Jesus Cristo, porque é pela fé que nós declaramos a palavra de cura. Se você entrou aqui desempregado, eu quero declarar uma porta de emprego, como já foi declarado pelo nosso irmão Luiz. Se você entrou aqui com a família destruída, eu quero declarar a sua família restaurada, para a glória do teu nome. Se o seu problema é na área financeira, eu quero profetizar a prosperidade, o melhor do Senhor na sua vida, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, por favor. Obrigado. Bom, Malaquias, né? Todos nós conhecemos Malaquias como o último livro da Bíblia.
Quem estudou bibliologia lá no seminário teológico, vocês viram que esse livro ele vai anteceder o período interbíblico. O que foi o período interbíblico? Foi o período em que o Senhor ficou 40 anos sem falar com Israel. Eu falo direto desse período. Vocês estão lá com a Bíblia aberta, amém? Muitos vão ver que em muitas Bíblias vocês vão encontrar uma página em branco. Outra já vai encontrar, quando terminar o livro de Malaquias, já vai encontrar essa página aqui, Novo Testamento. Há um significado para isso. Muitas Bíblias vão ter 4 folhas em branco, que simbolizam os 400 anos. Ou seja, esse período onde nós vemos é um período que Deus ficou em silêncio total. Deus não falou com absolutamente ninguém. Deus não usou nenhum profeta. Havia uma expectativa para a vinda de Cristo, que até então só havia profetizado, os profetas só diziam que chegaria o Messias, dá para ouvir aí no fundo, tá ouvindo? Que chegaria o Messias, que ele seria o grande salvador do mundo e que ele mudaria a história da humanidade, e os judeus esperavam pela chegada do Messias. Só que antes de vir o período interbíblico, veio esse profeta chamado Malaquias. Malaquias, ele escreveu, podemos dizer, essa carta, esse livro, para trazer uma exortação para o povo de Israel. O que acontecia naquele período? O povo estava indo para o cativeiro, já tinha voltado do cativeiro. Só que Israel, eles não havia se rendido totalmente. Nós vamos ver lá nos Salmos, 126, que a gente até canta, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Esse salmo foi escrito pelo povo que estava voltando do cativo da Babilônia, então eles estavam se alegrando quando o Senhor restaurou, enfim. Aí foi pego a música, transformado em louvor. Foi pego o salmo, foi transformado em louvor. Então, eles estavam glorificando a Deus por eles terem saído do período babilônico, que foi o período de 70 anos. E após esse período, que entrou o período interbíblico, vieram outros reinos, tomaram Israel. O período persa, quem lembra disso na aula de teologia? O período grego, que foi de Alexandre o Grande, que dominou Israel. E por último o Império Romano, que ficou mais de 300 anos colocando os judeus como escravos. O Jesus ele veio no período interbíblico, onde os romanos já haviam dominado Israel. Só que Malaquias, ele vai ser um prelúdio ao silêncio, porque esse livro foi um livro totalmente profético. Como eu falei, foi um livro de exortação. O que acontecia nesse período? Israel estava cativo ao domínio babilônico. E naquele período o Senhor levantou alguns jovens que glorificaram sim o nome do Senhor, como por exemplo nós vamos ver Daniel. Daniel exaltou e glorificou o nome do Senhor no período babilônico. Tanto é que Nabucodonosor vai e traz Daniel para trabalhar juntamente com ele no reino. E nisso, Israel passou o período de 70 anos. Israel retorna para sua terra de origem. E nós vamos até ver uma passagem interessante, que é Neemias restaurando os muros. Por quê? Estava tudo quebrado, estava tudo despedaçado, destruído. E Neemias, ele viu a necessidade da restauração daquele muro. Por quê? O pastor Edson falou aqui dos ninivitas. Muito forte. Como é que o exército inimigo entrava? Ele entrava nas outras terras, derrubando os muros. Ou seja, com os muros caídos, eles ficavam vulneráveis aos outros exércitos. Então é por isso que Neemias se entristece, porque havia ali uma necessidade de restauração.
E Deus, Ele quer restaurar as nossas vidas. Se você entrou aqui com o seu coração partido, com sua alma desfalecida, o Senhor nessa noite quer restaurar os muros que cobrem o seu coração, que cobrem a sua alma, e quer restaurar a sua vida com Deus, assim como Ele usou Neemias. Nessa noite Ele está fazendo isso através do Espírito Santo aqui. E Ele também quer restaurar a sua família. Então, Neemias restaurou os muros. E nós vamos ver que Malaquias, ele exorta. Se você for ler esse livro de Malaquias, ele vai exortar demais aquele povo. Ele vai trazer uma repreensão àquele povo. Os sacerdotes não estavam servindo o Senhor como eles deveriam servir. Eita, Jesus. Se você for pegar o Pentateuco, por exemplo, mais precisamente a partir do livro de Êxodo, da metade de Êxodo, Levíticos, há uma instrução de Moisés para como os sacerdotes deveriam se portar diante do templo. E nós vamos ver que os sacerdotes naquele momento estavam passando por um momento de fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Eita, Então, Jesus, eles estavam ensinando um pouco de qualquer jeito, eles estavam passando o recado que o Senhor passava de qualquer jeito. Aí vem Joel repreendendo isso. Ele estava ensinando que o povo deveria voltar a dizimar e ofertar, porque é um mandamento, é bíblico. E o povo estava entregando qualquer coisa ao Senhor. Ou seja, ninguém levava a sério o seu chamado, principalmente os sacerdotes. E Deus falou algo para mim. Deus quer que nós venhamos a cumprir o nosso chamado com perfeição. Então Deus te colocou para alguma obra, para uma obra. Eu não sei aquilo que o Senhor te capacitou. Se é para ser levita, se é para ficar na portaria, se é para ser pastor, se é para ser missionário, se é para ser evangelista. Mas aquilo que o Senhor te deu, Ele vai cobrar no momento certo. Meu papai. Nós falamos na teologia o seguinte, que Deus deu para cada um dons. E Deus deu para mim, para você, Deus distribuiu o dom conforme a sua vontade. Só que nós, muitas vezes, negligenciamos aquilo que o Senhor nos deu. E Deus não quer que nós negligenciamos aquilo que Ele nos deu. Porque se Ele fez isso, Ele te deu algo, é para que você possa expandir e levar isso levar isso através do reino dele. Em Jeremias capítulo 48, versículo 10 diz o seguinte: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ai, meu pai, eu amo muito tudo isso. Amados, diga assim comigo: Deus me deu uma obra. Agora, se você faz a obra do Senhor relaxadamente, a Bíblia diz que é maldito. De qualquer jeito, de qualquer forma. Vamos pegar alguns outros exemplos. Levi, que consagrou Samuel, é isso. Levi consagrou Samuel a profeta. Só que os filhos de Levi também eram profetas, só que faziam tudo errado. E o que aconteceu? O Senhor permitiu que uma doença ou algo viesse sobre eles, eles morreram. Os filhos de Samuel também negligenciaram o chamado deles. Jacó e o seu irmão Esaú. Esaú negligenciou o seu chamado. Qual era o chamado de Esaú? Ser o primogênito. Porque para os judeus, o primogênito é sinônimo de chefe de família. Ele que vai assumir após a morte do pai. Ele vai tomar conta de tudo, da mãe, dos irmãos, dos bens. Então Esaú negligenciou isso. Muitas vezes você, eu, nós negligenciamos aquilo que Deus nos dá
E Deus, Ele vai cobrar de você isso. O que nós temos que fazer? Levar adiante a obra do Senhor. Porque o que acontece? Se você leva adiante, se você traz consigo a marca de Cristo, se você move montanhas, se você leva o seu chamado adiante, chegará algo que eu vou concluir daqui a pouco falando sobre isso, é o avivamento. Porque quando um negligencia o chamado, vai dizendo aí. o avivamento não chega, porque cada um tem uma obra. Digamos que o irmão Bambu tem um chamado, e a igreja toda está passando por um processo. E se o irmão Bambu negligenciar o chamado, até Deus levantar outro, demora muitas vezes. Papai, tô entendendo. Só que o fato de você negligenciar vai acarretar para você, não vai acarretar para você bênçãos, e sim maldição. Você vai parar, você vai estacionar. Malaquias estava orientando o povo a isso. Olha, vocês que são sacerdotes, vocês que têm um chamado, vocês que trabalham para o Senhor, eu vou dizer algo para vocês. Vocês estão tardando as bênçãos do Senhor para Israel. E de fato, eita Jesus, houve um período de silêncio. Houve um período de calada de Deus, está certo? Está certíssimo. Calada de Deus. Calada da noite. E muitas vezes Deus fica quieto esperando que nós tenhamos o quê? Um simancol. Meu papai, dá um simancol. Vamos no final do culto, eu vou distribuir injeção de simancol para nós aqui da igreja. Todos nós vamos tomar, para que o nosso chamado, a gente cumpra o nosso chamado o mais depressa possível. E Deus ficou esses 400 anos quieto, talvez por uma negligência do povo, por não acreditar que o Messias estaria vindo. E olha só que interessante, quando Jesus pisou na terra, eles continuaram duvidando do chamado, que Jesus era o Cristo, era o Messias. Então, em Malaquias ele traz essa exortação. Em Malaquias 3, do versículo 1 ao 6, há uma profecia a respeito de João Batista. E se nós formos ler aqui no capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. O que Deus está falando aqui? O que Elias fez? Elias restaurou o altar de adoração. Então havia necessidade de que o altar de adoração fosse restaurado. E Deus quer que nós venhamos restaurar o nosso altar de adoração, o meu e o seu altar, porque hoje nós somos templo, nós somos a oferta e nós somos o holocausto, nós somos o sacrifício. E muitas vezes restaurar o altar dói, muitas vezes restaurar o altar machuca, vai mexer com as nossas convicções. Você talvez entrou aqui todo quebrado, todo moído, no sentido espiritual, e Deus ele está restaurando o seu altar. Agora, para essa restauração chegar, nós temos que ouvir a voz do Senhor e se preocupar em levar a adoração dele. Então nós vamos ver que Abel foi um exemplo de altar e de adoração. E depois que Deus restaura o altar, esse é o altar de Elias, que Elias restaura o altar, esse altar pega fogo. O Senhor quer que nossos corações venham arder em chama para a presença do Espírito Santo. Porque Malaquias estava falando de algo que estava por vir, que seria o avivamento. E ele diz aqui no capítulo 4, versículo 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ou seja, o sol ele ilumina, ele traz luz, ele aquece o fogo, ele aquece. Então, Jesus ele veio para iluminar, ele veio para trazer luz ao nosso caminho, e ele veio aquecer a chama que está dentro de nós, para que nós venhamos a ter contato
com o Espírito Santo de Deus. Coisa grande é esse Deus. Eu quero tudo. Então, Malaquias diz o seguinte, olha, virá o sol da justiça. Aguardem o sol da justiça. O Senhor vai vir com fogo consumidor na nossa igreja, com poder e autoridade. O fogo significa separação. Separação daquilo que é bom e daquilo que é ruim. A gente falou isso na teologia, quem estava na aula viu. O fogo ele faz separação. Quando você vai pegar o ourives, por exemplo, ele pega o ouro, ele coloca no fogo primeiramente. O fogo, quando você assa a carne, ele vai assar, ele vai queimar a carne, para quê? Que não haja nada morto, porque a carne é o quê? O animal morto. Ou seja, Deus quer queimar a nossa carne, Deus quer que nós venhamos morrer para as coisas do mundo, para que o nosso altar seja restaurado e o fogo do Espírito Santo venha e nós venhamos a levar adiante o nosso ministério. Agora vamos lá para Lucas capítulo 1. Vamos para Lucas. Capítulo 1, versículo 13. Queima essa carne, Jesus. Quanta carne, meu Pai. Lucas o que, meu bem? Lucas capítulo 1, versículo 13. Então nós vimos que Joel estava anunciando um avivamento. Mas para que esse avivamento chegue, tem que haver arrependimento, primeiramente. E nós vamos ver aqui, 400 anos depois, o que Malaquias disse se cumpriu. Lucas capítulo 1, versículo 13. Vai dizer assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Repare só uma observação. No 15, porque será grande diante do Senhor. A vitória que Deus te dará será algo muito grande, algo sobrenatural, e vai ser diante do Senhor para a sua vida, irmãos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos rebeldes, e os filhos rebeldes, à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha idade é avançada. E respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não crestes na minha palavra, que ao seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilharam-se de tanta demora no tempo. E saindo ele, não lhe pôde falar, e lhe entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falaram por incensos, e ficou mudo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o opróbrio entre os homens. Então aquilo que Malaquias disse se cumpriu. Chegaria o sol da justiça. Só que ele mesmo falou que haveria um profeta que iria preparar o caminho para a vinda de Cristo. Ou seja, o anúncio do avivamento. O avivamento é algo que Deus prepara com grande poder e autoridade para que Ele venha nos abençoar e algo sobrenatural aconteça. O avivamento é algo sobrenatural. Então, 400 anos depois, Zacarias estava no templo, como todo sacerdote, ele entrou no templo para levar as orações do povo, até que chegou um momento que um anjo apareceu a ele, e ele ouviu a voz do anjo, só que ele duvidou, porque ele disse, como eu saberei disso, porque eu já sou velho e a minha mulher é idade avançada.
O primeiro obstáculo para o avivamento é a dúvida. Ai, meu pai. Então, se você duvida, o avivamento não chega. Como é que você profetiza que a sua vida será restaurada, só que ao mesmo tempo vem um sentimento de dúvida no seu coração? Então Deus não vai trabalhar nisso. Você vai tirar toda a dúvida. Nós vamos tirar a dúvida nessa noite. Havia uma expectativa no povo de Israel com a vinda de Cristo. E muitos até pensaram que João Batista seria o Messias. Só que ele mesmo falou: olha, não, Senhor, depois de mim virá um outro que vai trazer um evangelho de fogo, que seria Jesus Cristo. E é baseado naquilo que Deus falou com Zacarias, Deus me deu algo. Primeira coisa, a nossa oração foi ouvida. Por quê? Zacarias disse, o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eu quero dizer algo para você essa noite. A sua oração chegou no trono de Deus. Aleluia. Se você tem colocado algum pedido, lógico, todos nós colocamos, o Senhor, Ele ouviu a sua oração. Se nós formos ver exemplos, a igreja primitiva, eles viviam em constante oração. E o Senhor respondia. Mas por quê? Estavam todos no mesmo espírito. A oração é o combustível que devemos ter para termos o contato maior com o Espírito Santo. Não há bênçãos, não há avivamento, não há poder, não há restauração sem oração. Primeiro passo, o que nós precisamos fazer todos os dias é usar essa arma que Deus deixou, a oração. O crente hoje em dia, ele ora muito pouco por aquilo que está na Bíblia. Eu oro pouco. Há um estudo que dizem, né, são estudos, que Paulo orava 8 horas seguidas. Mas Paulo não tinha Deus. Ai, é pior que isso é. Paulo era por isso que ele fala: não se casem, não. Fiquem solteiros. E dizem que Paulo orava 8 horas seguidas. Meu Deus! Então, chegou um momento que esse homem teve tanto contato com Deus que ele chegou até o terceiro céu. Ai, que coisa maravilhosa! É algo esplêndido. Se você for estudar sobre Paulo, esse terceiro céu que ele chega, são revelações que ele passou em carta, e algumas são revelações indizíveis, ou seja, nós nem soubemos dessa revelação. Então, primeira coisa, sem oração não há avivamento. A igreja Pedra Angular faz torre de oração, faz campanha de oração, faz jejum de oração, faz através da oração, obrigado por ter me corrigido, faz jejum com oração. Por quê? Nós entendemos que essa é a arma do crente. Nós vamos chegar lá no coração do Pai. Se Deus quiser. Bate nessa porta. Se Deus quiser, nós já estamos no caminho. Ai, Deus. Segunda coisa, no versículo 17 daqui de Lucas, vai dizer: ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Por que Deus fala isso para Zacarias? Porque Elias, ele decretou algo que Deus usou a Salene para decretar aqui. Se Deus é Deus, se é Baal é Baal, se é Deus é Deus. Então nós decidimos seguir a Deus. Não tem como um crente viver nessa ambiguidade, servir nos dois senhores. Não tem como você estar aqui hoje e mais tarde acender uma vela para o capeta. Não tem como. E muitas vezes essa vela não é nem ir lá e acender propriamente uma vela. É você estar com o coração voltado para as coisas que não são do Senhor. Como você quer uma vida restaurada, sendo que você vem aqui na igreja, você ouve a palavra do Senhor, mas a sua carne está latente. Não tem como. Você tem que matar a sua carne.
Você tem que destruir a sua carne. E que Elias falou: olha, o altar está restaurado. Eu vou fazer só uma oração. Senhor, mostre para este povo que há um Deus em Israel. E houve fogo naquele altar. O Senhor, Ele quer derramar fogo na minha e na sua vida. Fogo no Espírito Santo, poder, autoridade, unção, algo sobrenatural. Mas para isso acontecer, nós temos que fazer essa separação. Ou você é de Deus, ou você é de Baal. E o altar está fumegando. Ou você é de Deus, ou você é de Baal. Isso implica em uma coisa: arrependimento. Por quê? Aleluia. Porque se você se arrepende, você vai ter o coração voltado para as coisas de Deus e você vai decidir pelas coisas de Deus. Então eu quero encerrar essa noite dizendo o seguinte: os estágios do avivamento: Ai, conta. opróbrio, esterilidade, cinismo, fraqueza Meu Jesus. e envelhecimento de estruturas ministeriais arcaicas e desgastadas. Meu Deus do céu. Ou seja, nós vimos que Deus fechou a madre da esposa de Zacarias por um tempo, porque Deus estava preparando o avivamento. E quando Deus prepara o avivamento, há um opróbrio, há esterilidade, há um cinismo, há fraqueza, há um envelhecimento. Por quê? Porque Satanás coloca isso como obstáculo para que nós não venhamos enxergar as nossas bênçãos. E eu quero dizer algo: se está difícil para você, está difícil para a igreja, se está difícil para qualquer vida que está aqui, eu quero dizer que você está no caminho certo. E eu vou te dar um conselho: continue, continue, persevere. E outra, para encerrarmos, Zacarias, ele ficou mudo até o período do nascimento de João Batista. Entendi. Fecha a tua boca para as coisas que não são de Deus. Abra a tua boca para glorificar o nome do Senhor. Se há aqui no nosso meio uma pessoa que não é crente, está vindo pela primeira vez, ou já veio, mas não é crente, eu quero dizer algo para você. Abra a tua boca para glorificar o nome desse Deus. Chega de murmurar, chega de reclamar, dê glória a esse Deus. Porque tem um corinho que diz: quem dá glória recebe vitória. E Zacarias recebeu a vitória dele, que foi a chegada do seu filho João Batista. O interessante é que quando Maria se reúne com a esposa de Zacarias, as duas começam a cantar. Isabel, quando Maria se reúne com Isabel, as duas começam a cantar, glorificando a Deus por aquilo que ele já ia fazer. Ela vai dizer assim: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Nós somos frutos do Espírito Santo. Aleluia! Nós somos frutos do Senhor. E nós somos benditos. O Senhor quer que nós venhamos a desfrutar e levar essas bem-aventuranças, porque eu e você, nós somos benditos. Nós somos frutos do Senhor. Se você está aqui é porque o Espírito Santo, Ele te gerou. Assim como Ele gerou o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que Ele pairava sobre as águas. Havia uma preparação para que o Senhor construísse o mundo, criasse o mundo. Ou seja, o Espírito Santo, Ele preparou o meu e o seu coração para que hoje nós viéssemos a dar frutos. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Aleluia! E Maria vai dizer aqui em Lucas capítulo 1:46: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aleluia. Amados, aqui já estavam no outro estágio. Elas estavam vivendo o avivamento. Aleluia! Porque alguns meses depois, João nasceu. Um pouquinho mais para frente, Jesus nasceu. E após o nascimento de João Batista começou a trazer o evangelho de arrependimento, preparando o coração e a vida do povo de Israel para ouvir a respeito de Jesus. E quando Jesus veio à terra, Ele encontrou
um povo, um coração pronto, porque havia o arrependimento. Ou seja, Deus ele está trazendo primeiramente um arrependimento na minha e na sua vida, para que depois, como João disse, o fogo, né, do Espírito Santo, para que depois esse fogo venha consumir a minha e a sua vida, o grande poder, a presença de Jesus Cristo, e nós venhamos a desfrutar desse grande avivamento. Aleluia. Eu quero orar por vidas que estão com lares destruídos. Não precisa se levantar, não precisa levantar as mãos, mas eu vou te dizer algo. Esses estágios do avivamento, o Senhor, Ele está trabalhando no meu e no seu coração para que nós venhamos a receber o poder do Espírito Santo. E quando Deus ele prepara, ele vem preparando a terra, arando a terra, Ele faz com que a terra seja frutífera, para que nós venhamos a dar fruto. Feche os teus olhos, eu vou orar por você, vou abençoar a sua vida. E se você está passando por um momento difícil na sua família, eu quero profetizar a restauração por completo. Eu quero profetizar que mães verão filhos na igreja, que filhos verão mães e pais na igreja. Eu quero profetizar a sua vida restaurada, queridos. Se você não é crente, eu quero te dizer algo para você. Você procure conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Aceite o Senhor Jesus. Se arrependa de todos os seus pecados e será salvo tu e tua casa. Eu quero orar por vidas, por isso que eu comecei orando, que estão com problema na área financeira. Se você está passando por algum estágio de opróbrio, de cinismo, de fraqueza, de envelhecimento, de esterilidade em alguma área, eu quero declarar que você vai ter a sua terra arada pelo Espírito Santo de Deus. Se você está aqui nessa noite triste, eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus que traz alegria para o seu coração. Renata, por gentileza, ora pela moça que